Agora falamos sobre Pochettino nesta rodada de possíveis treinadores do Real Madrid, incluindo Arbeloa, que ainda não está descartado, mas quero falar um pouco sobre Ryan Cherki. Bem-vindos, madridistas! Tudo bem com vocês? Mais do que pelo jogo e o golaço espetacular de hoje, praticamente tudo que ele faz impressiona. Esse garoto é espetacular, tem um controle incrível com as duas pernas, no gol que marcou. É justamente isso que mais se destaca nesse jogador, porque ele é muito bom com as duas pernas. Não é só que ele usa a direita para se apoiar, não, é que com a direita ele também é muito bom. E ele faz o drible justamente antes com a esquerda para terminar finalizando com a outra perna. Enquanto outros jogadores canhotos muito presos à esquerda ou destros muito presos à direita teriam dificuldade. Porque praticamente, se vocês viram o gol, olhem só, acho que podemos ver aqui. É espetacular o que ele faz. Vamos ver se aqui eles repetem direitinho. Olha, aqui, vocês já sabem que não posso mostrar de forma contínua, como sempre digo para vocês, mas esse corte aqui e esse outro, o próximo, rapidíssimo ali no 12, para que o defensor não chegasse. Que arsenal! Tem jogadores que acham isso pouco para armar a perna, com a qual normalmente não chutam. No entanto, de uma maneira muito precisa, ele acaba superando Raya e fazendo o primeiro do jogo. Aos quase 16 minutos da partida, o Arsenal empataria com um erro grosseiro de Donnarumma. Outro erro desses, praticamente na pequena área, resultou no gol de Havertz. Havertz não é um mau atacante, mas que um dia o Real Madrid já quis ele. Frequentemente parece que ao marcar gols ele também erra. É como se fosse de rebote e tal, porque ele teve uma chance no final da partida, finalizando praticamente sozinho, que foi por cima do gol defendido por Donnarumma, que teria sido o empate. O Arsenal está em queda de rendimento, o que é uma boa notícia para o Atlético de Madrid. O Arsenal de agora não é o mesmo Arsenal que goleou o Atlético, por exemplo, na Champions, na fase de liga. E pode perder a Premier. Com o City, que veio de trás e foi ganhando terreno. Que virada espetacular! Está tão perto! Bom, tem um jogo a menos, está a 3 pontos. Se ganhar esse jogo a menos que tem, acho que é isso, empataria. E a diferença de gols é 37 para o Arsenal, 36 para o City. Mas, com esse jogo a menos, se ganharem de goleada, já era então, em caso de empate, nesse caso, o City passaria o Arsenal. Embora ainda restem rodadas. Vamos lá, por que falo tudo isso sobre Cherki? Agora relaciono com o Madrid. Alguém pode pensar, esse cara vai falar da Premier, mas nunca fala? Não, é que o negócio do Cherki é impressionante, porque custou ao City 40 milhões. 40 milhões de euros. Falamos de milhões de euros como se fosse troco, né? Mas, claro, não é só o que são esses 40 milhões, e sim em relação ao que você compara. E é que se compararmos com os 60 além disso, tanto faz. Ou você quer morrer, ou você quer morrer. No vídeo de hoje do Ramon, sobre o Victor Muñoz, que o Madrid vai usar essa cláusula dos 8 milhões, vamos falar sobre isso. Mas, se quiser informações internas do clube, com certeza. Ramon, mas que também falava do Nico Paz. Se o Nico Paz vier, claro, é que aí junta muita gente. Bellingham, Brahim, Nico Paz, Güler. Mastantuono, embora não seja a mesma coisa, o Mastantuono joga mais pela direita, mas enfim, o Nico Paz pode jogar mais pelo meio. Nessa função, um pouco de meia atacante ou caindo pela direita, e acho que o mais sensato seria emprestar o Mastantuono e ver se o garoto realmente vale, que em teoria valia. O PSG queria ele, se não fosse o Madrid levar, quem teria levado seria o PSG. É como o City, ou seja, se você não fosse atrás do Cherki, um clube como o City ia levar. E foi o que aconteceu. Mas o bom é que ele dava. E o garoto dava, ele dava. Se você não entrasse na disputa pelo Cherki, ou se o Olympique de Lyon aumentasse o preço e pedisse 80, 90 milhões por ele, ou 100, não, eram 40, o City pagou 40 por esse cara. 40. É verdade que não tem a mesma idade. Cherki também é jovem, mas não tem a mesma idade. Porém, ao ver o desempenho do Mastantuono, você entende.
Nesse jogo, aliás, nesse jogo teve uma jogada, e já vamos relacionar isso com algumas coisas da final da Copa, e as jogadas da final da Copa. Mas antes, com as reclamações dos narnianos, dos barcelonistas que estão dizendo: como é possível que isso que aconteceu nessa partida estejam nos dizendo? Que o árbitro tenha decidido, numa jogada com Havertz, que isso não foi falta, e portanto, por ser o último homem, poderia ter sido cartão vermelho. Vejam, aqui dizem, não, mas é igual a do Eric Garcia, é igual a do Eric Garcia. Dizem, vejam, aqui. Você realmente compara com a do Eric Garcia, do outro dia? Deixa eu ver se encontro, espera aí, vou ver se consigo achar rapidinho, não vou preparar antes. E desculpa, pessoal, mas é isso, estamos ao vivo no YouTube. Outro dia, isso do Eric Garcia com o Sorloz, o Eric Garcia vinha por trás do Sorloz, é que tem uma grande diferença entre estar mais ou menos emparelhado. Aqui está, é que no X tudo acontece rapidíssimo. Olha só, vamos comparar essa com esta, beleza? Ainda não vimos o desfecho anterior, mas seguimos tecnologicamente. Aqui, Eric Garcia parte por trás de Sorloz. E o que ele faz aqui é primeiro colocar a mão nas costas dele e empurrar uma vez. E quando vê que ele não cai, já acerta o Sorloz por trás. E além disso, também há um golpe embaixo. Será que Sorloz tropeça em si mesmo? Como já tinha acontecido com Juliano no jogo de ida, porque Eric Garcia se aproxima muito e faz com que, quando um jogador tropeça correndo, é porque antes ele foi tocado pelo outro. Mas é que já marcaram pênaltis assim a favor do Barça, como aquele contra o Sevilha que fizeram em Cancelo. E aqui dissemos que era pênalti. São pênaltis absurdos, mas são pênaltis. Naquele caso, eram pênaltis. Neste é falta. Não só embaixo, mas também tem um empurrão, ele estica o braço e tem um empurrão na parte de cima do jogador, porque já está muito atrás dele. Bom, estão comparando essa ação com essa aqui, cara? Com essa, com o Havertz? Aqui tem uma situação em que os dois estão praticamente lado a lado, em paralelo. Um pouco atrás, o defensor do City tenta ganhar a posição. Só isso, só isso. Vamos, me digam, é a mesma coisa empurrar um cara por trás do que colocar um pouco o braço ali e depois eles se tocam embaixo. Pela lógica de que eles estão colados. Ele não está fazendo o outro tropeçar? Sem chance de jogar a bola, é que o Kusanov, o defensor do City, está muito perto da bola. Isso não pode, para mim não é falta, e se não é falta, não é cartão vermelho. Mas o pessoal do Barça está dizendo que sim, comparando com outras jogadas. Reparem no que um desses comentaristas de arbitragem, ex-árbitro pelo visto, ou árbitro das categorias de base, comentaristas de arbitragem que estão na mídia e têm sua voz, disse. A ele subiu isso, pois é, do gol do Desmarque, em gol. Substituiu Pavel Fernandes, que também aparece na Radiomarca, assim como Pavel Fernandes na La Ser, que antes esteve na Radiomarca e na Ser. Em todo caso, eles estão, digamos, gerando opinião do ponto de vista das ações da arbitragem, das ações polêmicas nas partidas. E ele diz que aqui a ação de ontem do Musso sobre o Guedes, que isso é pênalti, porque ele diz... Bola aérea na área do Atlético, onde Guedes cabeceia, e depois disso Musso o acerta com os punhos, sem nunca tocar na bola. É pênalti, ele diz. Eu também achei. São pênaltis um pouco absurdos, mas são pênaltis. Se a força fosse maior, poderia até ser cartão vermelho, ele dizia. Eu comparava com o lance do Fermin e do Musso. Naquele dia o Fermin finalizou corretamente, mas o Musso defendeu a bola. Se o Musso não defende contra o Barça, outro dia... no jogo de volta das quartas de final da Champions. Essa bola entra, o Musso desviou, e aí é o Fermin quem acaba batendo na perna do Musso porque não consegue dominar no ar. Essa é diferente. Explicamos no vídeo de ontem que aqui o goleiro não toca na bola, tromba com o jogador e ainda vai com o braço, certo? Em tudo isso, sempre é preciso tentar ser o mais coerente possível. Reparem no que esse senhor achava sobre essa jogada, que foi a que eu esqueci de mostrar ontem. Não, ontem eu mostrei essa aqui.
Tem outra do Raio Vallecano contra o Barça. Vou procurar. Acho que está aqui. E é aquela do passe de Fer Lopes e a finalização de Mingueza. Mingueza. Aqui. Mingueza finalizou. Nunca tocou na bola e Szczęsny dá um tapa no rosto de Mingueza. Esse árbitro diz que não dá para comparar as jogadas, pois uma é tapa e a outra é soco. Ir com o punho são maneiras dos goleiros agirem, mas a consequência é a mesma. Você não chega na bola, acerta com a sua luva. No seu esticão, na cabeça do jogador que já finalizou, vai ser a mesma coisa, mas ele diz que não, Naquele dia esse cara disse, cabeceia ou bola? Mingueza de Trazelo é que ele é galego, Szczęsny acertou com a mão no rosto dele. Residual. Continuem. É que é impressionante, é inacreditável para umas residuais, para as outras não. Eu acho que estamos falando aqui da mesma coisa, igual a do Bellingham, com Ramiro, iguais. O jogador chega, finaliza, o goleiro não alcança, dá um tapa na cara dele. Foi igual ao que ocorreu com Guedes e Musso ontem? Bom, então te dizem que umas são residuais e outras não? Pera aí, porra. Vou procurar aqui. Tem uma do Barça com o Raio Vallecano. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Olha essa. Claro, eu digo se eu tinha ontem, não coloquei. Essa aqui, João Garcia atropela o jogador do Raio aqui. Mas, tudo tem que ser dito. Eu não lembrava que, de fato, o jogador do Raio não tinha tocado na bola. É que essa é diferente. Então, vendo assim, eu lembrei de outro jeito. Vendo assim, não me parece pênalti. Uma coisa é conseguir finalizar e o goleiro não chegar na bola, mas te atropelar. Outra é o goleiro passar na sua frente. Mas como consequência de uma jogada em que todo mundo vai na bola, e aí tem gente que se choca. Olha, a não ser que o goleiro, nesse caso, fosse com as pernas na frente ou desse uma tesoura em alguém ou algo assim, para mim isso é mais difícil. Tudo bem, é coerente com o que falamos. Se o jogador finaliza, o goleiro nem toca na bola e atropela ele, então tem que ser pênalti claríssimo. O que acontece é que depois tem analistas de arbitragem que, bom, o histórico deles no X acaba deixando eles em uma situação ruim. E depois tem comentaristas como Gonzalo. Miroque diz, cara, é que inventaram a palavra residual para apitar quando querem. É uma maravilha, adoro encontrar essas coisas. Ele estava no tempo de jogo ontem. Vocês lembram quando nos chamavam de loucos por duas coisas, pelo residual e pelo frame? Não, mas é que vocês, madridistas, veem coisas. Não, isso é critério do árbitro, isso está na regra, isso é o VAR, isso é científico. Assim que o pessoal do Barça ou do Atlético teve uma ou duas jogadas para reclamar, já começaram com o VAR, com o frame e com as jogadas residuais. Isso já aconteceu com a gente várias vezes e faz anos que estamos falando isso, anos. Realmente é que ele diz a mesma coisa que a gente vem dizendo, que é a melhor maneira de prevaricar essa história da palavra residual e de dizer que é interpretativo é o melhor jeito de prevaricar. Gonzalo Miró está dizendo isso, mas por quê? Porque ele se sente prejudicado com o seu Atlético de Madrid? Muito simples, é isso, eles vêm para o nosso lado, nós vamos com o Madrid e acabamos aqui na questão do Pochettino. Hoje, o Marca publicou isso sobre o Camavinga, outro dia, quando ele recebeu o segundo cartão amarelo e, portanto, o vermelho no Allianz. Dizem que Camavinga desabou em Munique, sem conseguir parar de chorar após ver o vermelho no Allianz. Ao entrar no vestiário, todos os companheiros silenciaram. Ao ver o Camavinga, desculpa, que estava completamente arrasado, Camavinga só estava chorando desconsoladamente. Era a imagem de um jogador de futebol consciente de que tinha cometido um erro que marcou a eliminatória. A pressão cobrou seu preço, seu jogo antes seguro e brilhante. Bom, seguro e brilhante antes? Não sei. Ficou impreciso. É verdade que ele teve boas fases? Camavinga sabe que está no mercado e que as chances no Real Madrid são limitadas. No vestiário, o grupo se uniu. Seus companheiros tentaram apoiá-lo em seu momento mais delicado desde que chegou ao clube. Mesmo assim, a cena de Camavinga chorando no vestiário em Munique deixou marcas.
porque além do resultado, doeu ver cair um dos jogadores que até pouco tempo atrás era um dos mais sorridentes do elenco. Bom, isso não vale, no Madrid não adianta só ser sorridente, mas enfim, aqui rapaz, o Madrid não espera por ninguém, o Madrid não espera por ninguém, talvez nem devesse ter esperado por ele. Pelo que dizem, aqui Pepe Álvares, isso foi algo que deu muito o que falar durante a tarde no X, tanto ele, Camavinga, quanto Asensio e mais 2 jogadores. Será que ele não revela quem são? Atenção, isso é o que afirma esse senhor, cujo nome pode não ser Pepe Álvares. Acho que é um pseudônimo. Ele costuma ter boas informações do Madrid, mas comete algumas mancadas. Ele se estendeu, quer dizer, ele se empolgou, desculpa, porque esse negócio de insiders, bem... Bueno. E ainda mais quando você não sabe quem são, não tem rosto, nem olhos, nem nomes reais. Olha, é difícil, difícil. A gente deixa isso aí como uma coisa sobre a qual até outros depois opinaram e disseram não. Pois é, parece que realmente, antes da viagem para Vigo, voltando várias semanas atrás, antes da viagem, aquela partida que o Madrid, se empatasse ou perdesse, estaria fora da luta pelo campeonato, como já estamos. Foi aquela do gol do Valverde no último minuto. Dizem que Camavinga, Asensio e mais 2 jogadores se recusavam a viajar para Vigo, e a diretoria do clube teve que intervir para resolver a situação. Eu não sei, mas eu acredito em quase qualquer coisa que venha do vestiário do Real Madrid nesta temporada, quase qualquer coisa. E sobre o Asensio, já se sabe? Não sei se foi nessa partida ou em outra, mas acho que foi nessa que ele jogou ainda lesionado. E já no seguinte ele disse que não podia jogar, chegou-se a dizer, estou falando do Asensio, que era porque o treinador Arbeloa não tinha levado muito em conta os esforços que ele fez, jogando lesionado, etc. E a partir daí veio esse problema pelo qual ele teve que pedir desculpas e depois voltou a ser convocado. Embora agora o Asensio tenha uma questão, além de estarmos falando se ele continua ou não no elenco para o próximo ano. E é aquela grande gastroenterite que não, e que ele não podia jogar, e não podia. E não era mentira que, enfim, outra notícia inventada a respeito do jogador da base do Madrid. Não jogar, que não podia jogar, e podia jogar, e que as festas, etc. Porque sempre que acontece algo assim, sim, pois sempre tem uma gastroenterite no meio, né? Bom, pois parece que não, que a coisa era séria, que era gastroenterite e que, pois, ele ficou muito mal. Eu acho que o caso do Asensio algum dia vão nos explicar, mas é uma coisa muito estranha o que vem acontecendo com esse jogador nas últimas semanas. Mas já que no dia em que Camavinga, Asensio e mais 2 jogadores, eu insisto que acredito em quase qualquer coisa, mas acredito mais que fizessem coisas assim com ele. Porque além disso já vimos ao Xavi Alonso do que ao Arbeloa, porque o Arbeloa, em teoria, caiu melhor nesse vestiário. E se fizeram isso com o Arbeloa, talvez seja pelo excesso de confiança, porque o Arbeloa conquistou os jogadores de outra forma, como o Xavi Alonso conquistou ou nunca conquistou, ele não conquistou a maioria. O que bom, insisto, vamos descobrir, porque dessas coisas sempre dá para ficar sabendo. Sua ideia da situação, não em tempo real, mas depois de algumas semanas ou meses. Mas acaba sempre na mesma coisa de sempre, que é que o elenco do Real Madrid é muito difícil de administrar. E aqui, vamos nós com Pochettino. O vídeo de hoje está mais longo porque hoje são só 2 vídeos. E bom, eu queria me alongar um pouco mais aqui, não vou demorar muito mais, mas sim um pouco, principalmente para tentar saber a opinião de vocês e que vocês deixem nos comentários. O que acham de Pochettino no Real Madrid? Este é um tweet da Teis Sports do ano de 18 de janeiro. Janeiro de 18, Pochettino treinava o Tottenham naquela época, ou talvez ainda não tivesse treinado, não me lembro. A questão é que o Madrid ainda não tinha conquistado a 13ª e já se passaram anos, já 8 anos. Essa história do Pochettino já é antiga, porque naquela época ele disse que antes de treinar o Barcelona, preferia voltar para a fazenda dele na Argentina. E então, rapidamente, isso foi interpretado como um aceno ao Real Madrid, etc. Bom,
Sempre teve aquela coisa de que o Pochettino agradava ao Florentino por causa desse jeito dele um pouco contrário. Ao Barcelona, por ser um cara elegante, tranquilo, que fazia bem, fazia seus times jogarem bem. Aquele Tottenham que chegou à final da Champions de 2019 era um ótimo Tottenham, dos melhores que esse pessoal teve em todos esses anos. Por sinal, teve um ano em que o Tottenham nos deu uma goleada, acabamos ganhando aquela Champions, mas o Tottenham fez 3-0 ou 3-1 na gente lá em Londres, e eu acho que terminamos ganhando aquela edição da Champions. Não lembro se era o Pochettino o técnico na época, mas acho que sim, era ele no time inglês. Mesmo assim, ele sempre agradou. E eu acho que ele se encaixa perfeitamente, não na figura do Xabi Alonso, nem do Ancelotti pela idade, mas é mais parecido com o Ancelotti do que com o Xabi Alonso. Ou ao Arbeloa, ou a técnicos jovens com método, modernos e tal, porque o Florentino gosta um pouco mais, sente mais necessidade dessa figura de pai ao mesmo tempo, mais de treinador maleável, ou que não vai chegar como o Klopp gritando aqui. Ou seja, acho que eles o veem um pouco assim. Isso não faz do Pochettino uma pessoa pior, nem mais mole, nem que ele seja um fantoche, muito menos. Eu não acho isso dele, muito menos, mas acho que vocês entendem as diferenças. E depois, outra questão contratual que favorece muito é o fato de Pochettino estar treinando a seleção dos Estados Unidos. Uma seleção que, com sorte, poderia, com sorte, eu acho, vamos ver, talvez alguém que esteja me ouvindo dos Estados Unidos, que seja fã da seleção norte-americana, me diga, não, vamos chegar mais longe. Acho que, com sorte, chegariam aos 16avos de final e, com muita sorte, às oitavas, só. E não acho que haveria muito problema se o Madrid batesse na porta lá. Trump está mais preocupado com outras coisas e não quer essas brigas. Acredito que a Federação Norte-Americana não teria problema, cara. Obviamente, eles não são bobos e de jeito nenhum vão tirar da gente um cara de nome que trouxemos pra cá e tal. Vamos ver o que ele faz na Copa do Mundo, mas enfim, se ele chegar no Madrid, o outro vai ficar maluco de felicidade. Então esse problema é muito menor do que com qualquer outro treinador que você teria que tirar agora. O fato é que os nomes são esses. Mourinho, de quem falávamos no último vídeo, poderia vir. Mas enfim, Mourinho estaria louco para vir. Klopp, você praticamente tira o Klopp da aposentadoria, e esse aqui você tira de uma seleção... Não vou dizer que ele é inferior por respeito, mas vocês entendem. Acho que não haveria problema, e acho que esse viria encantado. Não sei se vocês gostariam. Eu não acharia ruim, viu? O que me incomodaria seria aquilo de que, olha, no final, ele optou por continuar um pouco nessa mesma linha de aqui quem manda. Quem manda sou eu, Florentino Pérez, presidente do Real Madrid. Aqui quem decide sou eu, pois se amanhã eu te demitir, serei eu quem lidará com os jogadores que você teria trazido se tivesse mais poder. Não é essa a questão. Trata-se simplesmente de que se um jogador desrespeitar o Pochettino ou quem quer que seja, o clube esteja ao lado do treinador e não do jogador. Mas enfim. Enfim, bom, digam aí nos comentários o que vocês acham. Voltamos amanhã com a transmissão ao vivo da coletiva de imprensa do Arbeloa. Sim, ainda tem coletivas de imprensa. Além disso, vamos jogar contra o Alavés e amanhã tem uma. Amanhã, segunda-feira, a partir das 10h30, no horário da Espanha, 6 horas antes, no leste dos Estados Unidos. E é isso, estaremos lá. Obrigado, pessoal. Deem um like no vídeo, por favor, inscrevam-se no canal, comentem, compartilhem e nos vemos no próximo. Tchau!